Bom dia, irmãos. E a graça e a paz repouse sobre a sua vida. Em tudo, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, continue sendo adorado por cada um de nós, porque esse é o nosso objetivo, né? Esse é o nosso objetivo, adorar e adorar e adorar. O tema desse ano está escrito ali, ó. O quê? Obediência. Aí eu pergunto, Clem, você está obedecendo? Pergunta para você. Você tem obedecido ao Senhor? Quem não tem obedecido ao Senhor, levante a mão. Só quem não obedece. Então, todos obedecem. Já que todos obedecem, eu vou fazer uma pergunta. Vocês disseram que obedece, né? E se você obedece, então eu vou fazer uma pergunta. Jesus determinou: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ide. Você tem ido? Você tem falado do amor de Jesus ao seu vizinho do lado, aquele que é seu parente, que mora dentro da sua casa, que está convivendo com você? Você tem vivido o evangelho dentro do seu lar, no seu vizinho do lado, no seu parente, enfim, todos nós temos alguém que precisam conhecer Jesus. Ah, pastor, mas eu tenho falado, mas então não fala mais. Conheço um pastor chamado Elton Rangel, não sei se os irmãos que conhecem, foi pastor da primeira igreja batista em Moça Bonita. Ele é missionário em Sevilha, na Espanha. E ele então, eu estou sempre falando sobre missões, irmãos. Ele então estava coordenando o trabalho naquela região. Ele foi ao Senegal, onde havia, naquela época, 2 missionárias, naquela região. E quando ele chegou ali, as missionárias disseram: pastor, podemos arrumar as malas e ir embora, porque esse povo aqui não quer nada com Jesus. E o pastor Elton, contando para nós, ele foi meu professor no Seminário do Sul, ele disse o seguinte, que olhou para aquelas 2 missionárias e disse assim: vocês estão fazendo o trabalho de uma forma equivocada. Ele disse: como, pastor? Todo dia nós saímos e vamos nas casas, vamos nas ruas e falamos do amor de Deus. Ele disse: olha, fale menos com as pessoas e fale mais com Deus. Talvez, meu irmão, a minha irmã, talvez o que está faltando é você falar com Deus. Você precisa ter uma vida de oração, porque sem oração nós não vamos chegar a lugar nenhum. Precisamos orar, precisamos clamar pelo poder de Deus, porque o Senhor Jesus, Ele disse que Ele iria, mas Ele deixaria conosco um Consolador, e esse Consolador é o Deus Espírito Santo. Ele está aí do seu lado. Irmão Marcelo está aí? Irmão Marcelo está ali. Eu ontem na academia, anteontem, na academia conversava com o irmão Marcelo, ele estava dizendo, na nossa conversa, está dizendo: olha, nós estamos conversando aqui agora, e nós precisamos saber que o nosso Deus não está lá no céu, Ele está aqui. Ah, que coisa boa! Ele está aqui, Ele está presente. Ele está bem pertinho de você, está pertinho de nós. Então, meu irmão, é importante que nós possamos parar e refletir
em torno do que Deus quer para nós. Eu estava conversando com o irmão Gessilei, ele hoje estava lecionando a nossa EBD, e ele separou um texto da palavra de Deus, que é Jeremias 31, 33, e não estava no contexto não, mas eu quero deixar, porque ele fala muito forte aos nossos corações. Jeremias 31, 33, tá? Se quiserem colocar, mas eu vou ler aqui na minha versão, a minha versão é a linguagem de hoje, e assim: quando esse povo chegar, farei com o povo de Israel esta aliança, eu porei a minha lei na mente deles, e no coração deles escreverei, eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo, sou eu o Senhor quem está falando. É ordem, estamos vivenciando ordem, precisamos obedecer. Então, a lei do Senhor está exatamente no nosso coração. Irmãos, queremos nesta manhã pensar com os irmãos num texto bastante conhecido da palavra de Deus, que está em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 23 ao 28. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao versículo 28, que diz assim, os irmãos podem ficar sentados, diz assim a palavra do Senhor, de 23 a 28. Porque eu recebi do Senhor este ensinamento, que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Assim também, depois de jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim, de maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que come o pão do Senhor e bebe do seu cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, cada um examine a sua consciência, e então, depois de examinar a sua consciência, coma do pão e beba do cálice. Que Deus abençoe esta palavra. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai de infinita graça e de eterna misericórdia, Senhor, estamos diante da santa palavra do Senhor, que foi anunciada nesse instante. Em obediência à tua palavra, nós reconhecemos a nossa pequenez, que somos tão incapazes, e não somos capazes, ó Deus, de proferir absolutamente nada, se o Senhor não estiver conosco, nos usando na autoridade que só o Senhor tem. Portanto, ó Deus, nós clamamos a Ti agora, em nome de Jesus,
que o Senhor não permita que eu fale, mas que o teu Espírito tenha liberdade de falar a cada um de nós, porque o Senhor falando, nós iremos compreender a tua palavra e vamos aprender mais de ti. Continue conosco a nos abençoar, pois necessitamos de ti. É a nossa oração e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Esse meu tablet aqui está meio complicado, né? Muito bem. Nesta manhã, eu quero pensar com os irmãos, falando sobre ceia. Então, eu pensei num tema, ceia, um banquete da graça de Deus para os salvos. Ceia, um banquete da graça de Deus para os salvos. É uma ordem de Jesus, fazer isso em memória de mim. Então, irmãos, aqui nós vemos o apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, ele tratou de maneira objetiva sobre a ceia do Senhor, que anteriormente fora instituída por Cristo. Jesus havia instituído esse memorial como meio de graça para os salvos. Sempre está frisando que a ceia é para aquele que já tem uma experiência de salvação com Cristo Jesus. A ceia não é apenas um cafezinho que eu ofereço para qualquer amigo que chega na minha casa. A ceia é algo especial, somente para aqueles que já experimentaram, que já têm uma experiência de salvação com Jesus. É aqueles que já confessaram que Jesus é o seu Salvador. Se você já tem isso, você então pode participar da ceia. Mas se você não fez isso, se você não tem essa experiência, cuidado. Preste atenção no decorrer da nossa palavra, que o Senhor colocou no meu coração. É coisa séria. Ceia não é para criança, porque criança não tem experiência de salvação. É para quem foi batizado por imersão, para quem entendeu que é pecador, miserável e precisa aceitar Jesus como Salvador. Se você já tem essa experiência, se você já aceitou Jesus, então você está sendo convidado a participar da ceia no momento oportuno. Amém? Essa é a palavra. Então nós vemos aqui o seguinte, irmãos. Somente aqueles que foram remidos e lavados no sangue do Cordeiro, que confessam o nome do Senhor Jesus, devem participar desse banquete da graça. Só aqueles que compreendem o que Cristo fez na cruz são chamados, convidados a participar desse memorial. Talvez nesse momento, você que ainda não tem uma experiência de salvação com Jesus Cristo, você crê em Jesus, isso aí tudo bem, mas você não tem uma experiência, você está convidado a aceitar Jesus hoje, porque na próxima, você então poderá estar conosco, participando desse banquete espiritual, dessa festa, desse momento maravilhoso. Aí ele continua dizendo aqui, nos evangelhos, vemos que Jesus estava reunido com seus discípulos no cenáculo, e a sua alma estava profundamente triste. Jesus estava triste, mas não é festa? Sim, mas ele estava triste. Por quê? Porque entre eles tinha um traidor, alguém que estava no meio deles,
mas não estava vivendo o evangelho de Jesus. Isso é coisa séria. Então, meus irmãos, precisamos obedecer a palavra. Obedecer, obediência. Aí nós vemos o seguinte: Judas Iscariote já havia vendido Jesus por 30 moedas de prata. Judas já havia negociado. Olha, quanto é que vocês me pagam para que eu possa entregar Jesus para vocês? Eu conheço Jesus, eu estou perto dele. E vocês vão me dar quanto? Bom, nós vamos te dar um bom dinheiro. Vamos te dar 30 moedas de prata. Vocês sabem, meus irmãos, vocês têm ideia, hoje, quanto vale 30 moedas de prata hoje, trazendo para a nossa atualidade? Em torno de 3 mil, alguns lugares de 3 mil dólares, 3 mil reais, alguns centavos, coisas desse tipo. Vocês sabem, esse valor de 30 moedas, era o preço, sabe de quem? De um escravo, de alguém que era negociado, de alguém que você podia comprar, de um escravo, não um escravo de primeira, mas um escravo de segunda classe. Era o preço que Judas vendeu Jesus. E Jesus estava triste, mas vocês sabem o que os discípulos, os servos do Senhor, estavam fazendo naquele momento que Jesus estava ali reunido? Ele estava dizendo um para o outro: olha, entre nós, quem de nós é o maior no reino? Quem é o melhor? Ah, é o irmão Jorge? É o irmão Mauri? É o Joel? É o Daniel? É a Solange? Quem é o maior? Porque eu sou o maior, eu sou o melhor. Não é assim que estava. Era o que eles estavam conversando. E Jesus, que é onisciente, percebendo a conversa deles, toma uma bacia com água e uma toalha e vai fazer o que, irmãos? Jesus se coloca exatamente para lavar os pés. Jesus vai lavar os pés dos seus discípulos. Lavar os pés. Naquela época, naquela região, não tinha asfalto como nós temos hoje. Então, as pessoas tomavam banho, mas quando chegava, digamos, eu vou visitar, escolher um aqui. O irmão Amauri, vou lá visitar o irmão Amauri, mas eu chego lá, eu estava limpo, mas meus pés estavam sujos. Então, um escravo do irmão Amauri colocava uma bacia com água e vinha lavar os pés do visitante. Então, eu lavava meus pés. E Jesus estava fazendo isso. Era coisa para escravo, não é isso, irmãos? Mas Jesus se coloca no lugar de escravo, para demonstrar a sua humildade. E, meus irmãos, hoje, nós vemos que entre nós, servos do Deus vivo, nós queremos destaque. Queremos estar no palco, queremos estar nos refletores, queremos estar aparecendo, mas quem quiser servir o Senhor tem que sair do palco, tem que entrar no altar, e no altar tem que ter humildade, dependência do Senhor. É isso que nós precisamos. Então nós vemos, meus irmãos, depois que Jesus instituiu a ceia do Senhor,
que é um memorial, é uma ordenança à sua igreja, Jesus Cristo toma um pão e o parte e diz: isto é o meu corpo que é partido por amor de vós. Tomai e comei, fazei isso em memória de mim. Depois tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Tomai e bebei dele todos que foram convidados. Participe dele somente os que foram convidados. Que convite é esse? Aqueles que já experimentaram, que já tenham experiência de salvação com Cristo Jesus. Quero deixar isso bastante claro. Cuidado para não participar da ceia, você que ainda não aceitou Jesus como Salvador. Crianças que ainda não aceitaram Jesus, que não têm experiência, até já foram batizados em outros credos. Mas o batismo é por imersão. Não existe outro batismo. Não existe. O batismo é o batismo de Jesus. Alguém, para se batizar, precisa ter consciência que ele se arrependeu do seu pecado, ou dos seus pecados. Então, isso é importante. Então, somente aqueles que foram convidados. Mais tarde, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios, vai padronizar ou estabelecer alguns princípios que devem reger a prática deste memorial na vida da igreja. Ele ensina algumas coisas muito importantes para participarmos da ceia do Senhor. Primeiro, neste banquete, somos convidados a ter um olhar voltado para Cristo. Um olhar voltado para Cristo. Meu irmão, você tem olhado para Cristo? Você tem olhado para Cristo em todas as suas decisões? Ele diz o seguinte, verso 24, ele nos recomenda fazer isso em memória de mim. A ceia é um banquete que deve levar todos os salvos desta igreja a se lembrarem do significado da cruz. O salvo em Jesus Cristo, é preciso olhar para a cruz em Jesus Cristo, que fora da cruz não há salvação, não existe o evangelho fora da cruz, só existe o evangelho que passou pela cruz. Alguém que teve suas mãos furadas pelos pregos do meu pecado, que teve os pés furados pelos pregos, os pregos do meu pecado. Então Jesus passou por isso. Então, meu irmão, de modo geral, a cruz representa a morte. Durante muito tempo, entre o século 6 antes de Cristo e o século 4 depois de Cristo, a cruz era onde havia morte, tortura, dor e perseguição. Era lugar de sofrimento. No processo da crucificação, a pessoa era amarrada ou pregada e ficava ali sendo torturada e muitas vezes lentamente esperando a morte. A cruz tinha o propósito de eliminar os inimigos de Roma. E sendo assim, era um instrumento de tortura. Era, portanto, usada para castigar escravos e pessoas que causavam agitação entre os governantes romanos. E Jesus foi tido como um agitador, como nós cantamos, né, na nossa música de louvor. Mas por causa de Cristo, a cruz ganhou outro significado, e como símbolo cristão, é a representação da vitória
de Jesus Cristo sobre a morte e o pecado, pois ele venceu a morte, ressuscitou para trazer redenção a todas as pessoas que, crendo, aceitam a Jesus como seu Salvador. Quando lembramos da cruz de Cristo, nossa fé e esperança centram-se em Jesus, aquele que ressuscitou. Por isso, para o apóstolo Paulo, a cruz era um motivo de glória. E o apóstolo Paulo, ele escreve em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 14. Um texto muito interessante. Olha o que diz: mas eu me orgulharei somente da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pois por meio da cruz o mundo está morto para mim, e eu estou morto para o mundo. Meu irmão, minha irmã, jovem, adolescente, você já morreu para o mundo? Você já morreu para os prazeres deste mundo? E agora eu quero falar aos terceira idade. Você já morreu para os prazeres do mundo? Meus irmãos, olha o que diz o texto: mas eu me orgulharei somente da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pois por meio da cruz o mundo está morto para mim. Eu ainda tenho prazer no mundo? Vem chegando o carnaval aí, as delícias que o mundo oferece, a podridão, os adultérios, as drogas, as mentiras. Você está morto para o mundo? Ou esse mundo ainda tem alguma gerência na sua vida? Você tem sido realmente um instrumento do Espírito Santo para proclamar desde a sua casa, lá do interior, da onde você mora, que Jesus Cristo é a única solução? Ou você tem se omitido, tem se escondido e não tem proclamado Jesus àqueles que estão bem perto de você? Estão indo para o inferno e você não está fazendo o que nós estamos mostrando esse ano, não está obedecendo à ordem de Jesus. No versículo 26, Paulo declara: todas as vezes que comerdes deste pão e beber deste cálice, proclamais a morte do Senhor. Assim, toda vez que comemos o pão e bebemos o cálice, estamos anunciando a morte do Senhor. Estamos testemunhando acerca do Evangelho da cruz. E aqui, alguns pontos eu preciso destacar. Primeiro, a ceia fala do grande amor de Jesus. Grande amor de Jesus por mim e por você. Jesus ama você. Ele quer te dar o melhor. Ele quer que você seja um homem de vitória, uma mulher de vitória, um jovem de vitória, uma jovem de vitória, um adolescente de vitória, um ancião de vitória. Ele quer ser o povo vitorioso. Ele não quer um povo derrotado. Mas Ele quer que você realmente olhe para Ele. Que você tenha um olhar voltado para Ele. Porque se você olhar para Ele, você vai ter vitória em nome de Jesus. Amém ou não? Amém. A segunda que eu quero destacar, a importância, é que a ceia não é um funeral. A ceia não é um funeral. É sim uma festa. A ceia é uma festa. É uma celebração. E Jesus tomou o pão e deu graças ao Pai. Ele celebra com ação de graças,
Jesus não foi para a cruz murmurando, lamentando, chorando, mas ele foi como uma ovelha muda para o matadouro. Jesus vai para a cruz como um rei que vai para uma celebração, apesar de saber que estava esperando a morte. Mas ele vai para uma celebração, porque naquele momento ele estava caminhando para a grande vitória. E a vitória que nós temos hoje para proclamar esse evangelho é a vitória que Jesus conquistou na cruz, vencendo a morte, o diabo e todos os seus demônios. Estão vencidos porque o Senhor nos deu esta garantia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, ele não levou em conta a ignomínia da cruz por causa da alegria que lhe estava proposta, a alegria de nos comprar com seu amor. A ceia mostra a alegria do Salvador, de nos redimir do pecado. E a terceira verdade que precisamos entender é que Cristo morreu, não apenas para possibilitar a nossa salvação, mas também para assumir a nossa culpa, por isso morreu em nosso lugar. O seu corpo foi dado em favor de nós, ele verteu o seu sangue por nós, o castigo que era para nós caiu sobre Jesus, ele morreu a nossa morte, ele carregou no seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, ele foi transpassado pelas nossas iniquidades, foi moído pelos nossos pecados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sob as suas pisaduras nós fomos sarados, de maneira que a pessoa por quem Cristo morreu, agora pode estar consciente do perdão e da redenção. Precisamos olhar para o passado, para entender o que Cristo fez por nós lá na cruz. Jesus operou milagres maravilhosos, ensinou verdades eternas, trouxe vidas eternas para nós, aos que obedecem a Jesus. Aí eu faço uma pergunta aqui: você já aceitou Jesus como Salvador? Você já entregou o seu coração a Jesus? Se você ainda não fez isso, hoje você tem essa oportunidade de aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Neste banquete, somos lembrados da importância de olhar para frente, olhar para Jesus. Veja o que diz o versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Jesus vai voltar, irmãos. Jesus está voltando. Amém? Jesus está voltando. Paulo diz que quando celebramos a ceia, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, precisamos olhar para lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 10 e versículo 11. Veja o que diz o texto. Enquanto olhavam atentamente para o céu, enquanto eles subiam, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco. Eles disseram: varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado para o céu,
voltará do mesmo modo como viram subir ao céu. Que coisa maravilhosa! Olha aí estavam os discípulos olhando para o céu, com os corações cheios de emoção, produzida pela partida de Cristo. Talvez estivesse achando que não veria mais a Cristo. Os irmãos se lembram quando vocês vão a um velório de uma pessoa que não aceitou Jesus, e alguém daquela família que também não conhece o Jesus, e quando coloca aquela pessoa no túmulo, qual é a expressão que nós ouvimos? Nunca mais verei. Não é isso? Nunca mais vou ver o Joaquim, o Antônio, o Pedro, o Clênio, não importa. Nunca mais vou ver. Mas, na verdade, meus irmãos, eu quero fazer uma afirmativa aqui, em nome de Jesus. A vida do salvo em Jesus Cristo não termina lá na sepultura, no cemitério. Ela começa ali, porque ali você ultrapassa os muros do cemitério, e você é convidado a entrar na mansão celestial com Cristo Jesus, porque você aceitou Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a garantia que Ele nos dá. Esta é a garantia. Então, irmãos, os anjos vieram, primeiro, para transformar a possível tristeza dos discípulos em alegria. Segundo, assegurar aos discípulos o fato de que, mesmo que Jesus tenha subido ao céu, Ele do céu conduzirá os seus discípulos a fim de cumprir as suas tarefas. Terceiro, garantir-lhes a volta de Cristo no tempo determinado. Os anjos colocam em equilíbrio a ascensão de Jesus e a sua volta. Assim como subiu, também voltará. Jesus retornará fisicamente no mesmo corpo glorificado com que subiu ao céu. A vinda de Cristo deve nos estimular a fazer pelo menos duas coisas. Primeiro, devemos estimular a ação, proclamar Jesus. Os anjos perguntam: por que estáis aí olhando para o céu? Ou seja, se ajudem, trabalhem, não fique parado aí simplesmente olhando para o céu. Hoje nós temos a presença do Espírito Santo e precisamos fazer o trabalho que o Senhor nos ordenou. Vamos viver o Evangelho na prática. Foi a primeira pergunta que eu fiz aqui, antes de começar a nossa mensagem. Você tem obedecido a Deus? Lembra que eu fiz essa pergunta? Quem tem desobedecido, levante a mão. Ninguém levantou a mão logo, porque todo mundo obedece. Se obedece, você está cumprindo o ID de Jesus? Na sua agenda, neste ano de 2024, na sua agenda, eu vou repetir, na sua agenda, neste ano de 2024, qual é o seu primeiro alvo? O mais interessante, eu creio que você não vai responder para mim, vai responder para você, e Deus está aí do seu lado, ouvindo o seu pensamento. Jesus, o meu primeiro alvo, este ano eu quero ganhar uma alma para Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu quero ganhar uma alma para Jesus. Mas eu quero, Senhor, pedir que o Senhor me dê sabedoria para ganhar aquele que está mais perto de mim, que está indo para o inferno. Talvez o meu neto, a minha neta, meu sobrinho, meu irmão, minha irmã, não sei. Você sabe quem é. Então, fale de Jesus para ele. Mas fale de uma forma que você seja instrumento, apenas instrumento do Senhor, para que
ele possa entender a mensagem, porque a minha palavra ele não vai entender, mas a palavra do Espírito Santo ele vai entender, porque o diabo ele se quebra diante do poder de Deus, porque o Senhor é Deus de autoridade, de poder. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui, meus irmãos, essa palavra que nós precisamos refletir e analisar. Olha o que diz aqui: vamos viver o Evangelho na prática. Nesse banquete, somos convidados a olhar para dentro de nós, fazendo um exame, diz aqui o verso 28. Examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma, coma do pão e beba do cálice. E Paulo afirma que não podemos ser apressados em participar da ceia do Senhor. Primeiro, façamos um autoexame. E o motivo é porque quem come e bebe sem discernir do corpo, come e bebe juízo para si. Quem não discerne o sangue e o corpo de Jesus, come e bebe para sua própria condenação. Aqui faço uma pergunta: será que somos dignos de alguma coisa perante Deus? Nós não somos dignos, não temos virtude em nós mesmos suficiente para participarmos de forma digna deste banquete. Precisamos entender que a ceia do Senhor é um símbolo do verdadeiro alimento espiritual, que é Cristo. O pão continua pão e o vinho continua vinho. Não há nenhuma mudança de substância nestes elementos. Mas esses elementos, pão e vinho, são símbolos espirituais do corpo e do sangue de Cristo, e nos faz lembrar que sobrevivemos e nos fortalecemos e nos alimentamos da palavra revelada do Cordeiro. Veja o que diz o verso 27, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e contra o sangue do Senhor. Quando nos participamos da ceia, somos um só corpo, um só rebanho, uma só família, uma só igreja. Em outras palavras, eu não posso sentar à mesa do Senhor com mágoas no coração. Será que você ouviu? Em outras palavras, eu não posso sentar à mesa do Senhor com mágoa no coração, com reservas em relação ao meu irmão, nutrindo ressentimento na minha alma. Eu preciso perdoar e ser perdoado. Eu preciso amar para ser amado. Eu preciso estender os meus braços ao meu irmão que está do meu lado, quando ele precisar, e estender e entender que a mesa do Senhor é do Senhor. Jesus é o banquete da igreja, onde o povo de Deus se reúne para reconhecer o sacrifício de Cristo, para aguardar a volta de Cristo, para o arrependimento de nossos pecados, e para demonstrar seu amor e a comunhão com os nossos irmãos. Aqui, meus irmãos, a palavra nos mostra que nós precisamos estar em comunhão um com o outro. Se eu não estou, eu preciso me dirigir àquela pessoa e pedir perdão. Fazer um conserto, porque a palavra diz: se eu digo que amo a Deus, mas eu não amo o irmão Joel, então eu sou mentiroso. Como é que eu posso amar a Deus que eu não vejo e não amar o Joel que eu estou vendo aqui do meu lado? Eu preciso pensar nisso.
A palavra de Deus é uma palavra que está nos orientando a ter uma vida de vitória, ter uma vida em que o inimigo não tenha qualquer possibilidade de nos derrotar, porque a nossa grande vitória está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. E finalizando esta palavra, eu concluo essa reflexão, destacando que o banquete da Santa Ceia revela a graça de Deus, mas os seus participantes são pecadores, todos nós. Então nós precisamos fazer um concerto com Deus, fazer um concerto com nossos irmãos. A ceia é momento de reforçarmos a necessidade de união do povo de Deus e de lembrar os sacrifícios do nosso Salvador, bem como de avaliação interior, lá dentro do coração, um exame introspectivo. Olhe para dentro, examine a si mesmo. E aí, depois dessa avaliação interior, é o fortalecimento espiritual de cada um de nós, como igreja, como um todo. Por isso, devemos refletir, tomar decisão para reparar nossos erros e participar da ceia, se fortalecendo como indivíduo, remido pelo sangue do Cordeiro, como igreja do Senhor, e isso é comer a ceia com dignidade. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Que você reflita, nesse momento de celebração, que você possa realmente ter um encontro com Jesus. E nesse momento nós vamos estar participando da ceia. Mas eu quero perguntar nesta manhã, você que nos visita nesta manhã, que ainda não teve a oportunidade de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu não sei se tem alguém aqui, mas eu quero oferecer essa oportunidade para que você possa também, num tempo bem pequeno, estar participando conosco desse banquete da graça de Deus. Alguém nessa manhã que gostaria de dizer assim, pastor, eu quero também aceitar Jesus. Alguém aqui? Diz, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Levante sua mão e diz assim, eu quero aceitar Jesus. Eu quero participar desse banquete. Alguém? Nós vamos oferecer essa oportunidade para que você que está afastado de alguma igreja, você que está fora da comunhão, alguém nesta manhã que gostaria de reconciliar-se com Jesus Cristo, levante sua mão dizendo assim, eu quero. Você quer? Alguém quer? Não? Deus abençoe e que certamente todos já aceitaram Jesus como Salvador.